quando eu, às vezes, encaminho um paciente para uma terapia, não vai me dar a possibilidade de fazer a avaliação nutricional depois. Eu posso fazer a avaliação nutricional, porque ele está na consulta com você, você é nutricionista, e depois você encaminha ele para terapia ao final da sua consulta. E a terapia comportamental, ela vai fazer um outro tipo de avaliação, ou que seja psicoterapia, ou qualquer coisa, né? Ela vai fazer um outro tipo de abordagem, diferente do que você vai fazer aqui. Então, entendeu o que eu falei? Não significa que, ao encaminhar ele para uma terapia, você não vá fazer avaliação nutricional. Tá? Às vezes, muitas vezes, a gente vai precisar das duas coisas. Vamos trabalhar aqui hoje, que era o que eu programei com vocês, falar um pouquinho de avaliação nutricional no paciente com obesidade. E a gente, na aula de sábado, a gente corrige esse caso e eu vou puxar para esses pontos que eu falei aqui, pode ser? Pode, tá ótimo. Então, beleza. Mas vocês podem me interromper, associar com o caso, podem ficar à vontade, tá? Tá bom, já estou gravando a aula aqui. Pra gente... Já estou gravando a aula aqui, tá? Para deixar lá para vocês. Então, olha só. Vocês colocaram aqui, Elaine trouxe aqui a questão da complexidade de avaliar um paciente com obesidade. E assim é. Lá na nossa última aula, no sábado, a gente falou das alterações metabólicas que o tecido adiposo ele traz. Vocês lembram disso? Lembro. Tá? Então, a gente viu que as alterações metabólicas, o tecido adiposo, ele vai produzir angiotensinogênio, ou tem o sistema renina-angiotensina-aldosterona ativado no sistema adiposo, e isso vai levar à hipertensão. A gente viu que a produção de citocinas pró-inflamatórias, elas levam à resistência insulínica, e a gente viu que o tecido adiposo produz resistina, levando uma alteração da glicemia e tendenciando esse indivíduo ao diabetes tipo 2, tá? E a gente viu que a produção de proteína transportadora de ésteres de colesterol, a gente viu que a diminuição da lipase lipoproteica, tudo isso vai aumentar triglicerídeo e vai diminuir HDL, causando um tipo de dislipidemia, 2 tipos aqui, né, de dislipidemia no paciente com obesidade. Mas é aquilo que eu falei com a Elaine, nem todo mundo vai apresentar essas alterações, tá? Então, pacientes com circunferência da cintura muito aumentada, eles vão ter uma probabilidade maior dessas alterações, porque o tecido adiposo visceral é que produz essas substâncias. Até aqui tudo certo? Beleza. Beleza. Eu não encontrei lá essa circunferência lá, você colocou, mas eu acabei de fazer, eu não lembro. Eu coloquei então, lá, mas acho que a encontrou, circunferência tem. Tem sim. A circunferência está lá. Então, olha só, pensando num paciente com obesidade, a gente vai fazer uma avaliação clínica. Em qualquer paciente, a gente vai fazer uma avaliação clínica bem minuciosa. E dentro dessa avaliação clínica, a gente vai pensar em vários fatores. Fala para mim quais são os fatores que vocês pensam de perguntar para um paciente quando a gente fala de avaliação clínica. Eu não estou falando de avaliação antropométrica, olha, é o meu segundo item, nem de avaliação dietética, tá? Mas na avaliação clínica a gente vai perguntar se ele ganhou peso recentemente, qual que é o motivo desse ganho de peso, ou o que aconteceu na vida dele, né, para que ele ganhe. Às vezes foi uma mudança de rotina, às vezes foi uma mudança de trabalho, às vezes foi um fato que aconteceu, por exemplo, separei da minha esposa, separei do meu marido, fiquei doente, ou meu filho ficou doente. Os fatores aqui que podem acontecer, que podem levar a esse ganho de peso, tá? A gente vai perguntar sobre orientação lá, inclusive, Fernanda, naquela orientação que você deixou lá de obesidade, ele fala que antes de você iniciar uma avaliação, você precisa perguntar para o paciente no processo de obesidade quais foram o que ele acha, o que ele pensa que foram as causas. Porque ele fala lá que ele está há 5 anos de diretor da empresa, mas há 1 ano ele ganhou 8 quilos. Entendeu? Então, assim, ele vem num processo de divórcio, entendeu? Assumiu um cargo de direção. Tudo isso. É isso. Foram várias mudanças que foram acontecendo, né? Um nível de estresse muito elevado, porque o nível de estresse também acaba intensificando muitas vezes nesse ganho de massa, né? Ganho de peso, desculpa.
A questão de sono, se dorme bem, se não dorme bem, se dorme muitas horas, se dorme poucas horas, se acorda muito durante a noite, se o sono é de qualidade, se ele acorda cansado. Então, são questões também para a gente entender por que o sono influencia no ganho de peso. Vocês lembram por quê? Quando a gente tem insônia, normalmente, a gente tem aqui... Vocês querem falar? Não, pode Quando a falar. gente tem insônia, normalmente, tá? A gente tem um aumento de cortisol, e o aumento de cortisol mobiliza, né, ou facilita o armazenamento de gordura, então isso diminui o gasto energético, aumenta essa questão de fome, então isso acaba trazendo para esse paciente também uma dificuldade aqui de emagrecimento. Aumenta o nosso estresse, tá? Então, tudo isso aqui, o sono é muito importante a gente questionar e ele faz parte da avaliação clínica. A gente perguntar se bebe, se fuma, porque beber e fumar aumenta a pressão arterial, então a obesidade é um fator de risco associado à ingestão de bebida alcoólica, isso pode tendenciar ainda mais a hipertensão, tá? A questão da gente perguntar aqui se tem doenças associadas ou não, o histórico familiar, então, pai, mãe tem obesidade? Não tem? Tá? Então, como que isso vai ser? Certo? Esse paciente apresenta obesidade desde a infância, pai e mãe também apresentam, então a gente entende que aquele ambiente ali, né, proporcionava a obesidade. E tem o fator genético, sim, associado, certo? Então, eu falei de sono, falei de doença, falei de estresse, falei né, de ganho de peso recente, por que ele aconteceu ou não, isso pode ter algum fator psicológico envolvido. A gente pergunta de sintomas gastrointestinais, então, sente azia, sente vontade de vomitar, sente constipação, diarreia. Então, o que ele sente? Dor no estômago. Então, são questões clínicas aqui também para a gente avaliar, tá? Por que ele te procurou na consulta? Por que ele quer fazer essa consulta? Então, qual que é o motivo, né, de consulta que ele está te procurando para realizar? Beleza? Que mais? Sofreu algum estresse psicológico recente? Então, a gente perguntar isso. É ansioso? Né? Então, o sono diz isso muito para a gente. Se eu não durmo bem, acordo a noite toda, às vezes a gente pode já ir associando isso com a ansiedade. Tranquilo? Beleza. Até aqui? Beleza. Uhum. Então, a gente vai fazer toda essa história clínica e dentro da história clínica, normalmente está a causa da obesidade, tá? Para a gente entender isso daí. Não adianta a gente tratar com déficit calórico somente quando a causa é, por exemplo, ansiedade e estresse. A gente precisa ter válvulas de escape para esse estresse, precisa encaminhar para uma terapia, dependendo do nível desse estresse, tá? Então, é isso que eu quero dizer. Medidas antropométricas. É muito importante que a gente avalie alguma medida que vai avaliar a composição corporal. Por quê? Quando eu trouxe para vocês o conceito de obesidade não é aumento da gordura corporal. O IMC não nos dá a composição corporal. Normalmente ele tem uma boa correlação. Quando o IMC está alto, o percentual de gordura também está aumentado, tá? Mas a gente precisa fazer uma avaliação de composição corporal. Qual é a melhor avaliação que a gente pode utilizar? Bioimpedância. Por que a gente não utiliza prega cutânea? No paciente com obesidade grau 1, grau 2, grau 3, você encontrar os pontos anatômicos é extremamente constrangedor, tá? E difícil. Então, esse paciente, ele percebe a sua dificuldade em aferir as pregas cutâneas. Então, o ideal para a gente avaliar a composição corporal aqui seria a bioimpedância. É muito importante que a gente associe com medidas de distribuição de gordura corporal. Então, eu posso usar perímetro do pescoço, eu posso usar a circunferência cintura, eu posso usar a relação cintura-quadril, eu posso pegar o índice de conicidade que avalia, né, o formato desse corpo, tá? Então, quando a gente tem essa distribuição que é o maior aqui, né, na base desse cone e menor aqui na extremidade, normalmente você tem uma circunferência de cintura aumentada.
Então, são vários os parâmetros que eu tenho para avaliar a distribuição de gordura corporal. No seu Fernanda, consultório, você pode usar um deles. Oi? com licença, essa forma que você disse aí da composição corporal, isso tem no livro, porque o livro que a gente usou como referência foi do Thiago Mussoi, né? Que lá tem Aham. antropometria. Mas esse formato aí que você disse, a gente encontra na literatura também de avaliação nutricional, porque eu não. Do índice de conicidade? É, onde que encontra Do que? isso? Desses. Sim, você tem. São indicadores metabólicos. Se você pegar um livro de avaliação nutricional, você vai encontrar, talvez, essas medidas que eu estou falando em um capítulo chamado Indicadores Metabólicos, Ah, tá. que normalmente é o que a gente Thomas, utiliza. Então, os indicadores. nesse material que a Fernanda deixou lá, Thomas, desculpa, Fernanda, tem Ah, tudo também. Tem Uhum. naquele roteiro lá, ele fala todas sobre MC, ele explica, ele fala por que tem que ser combinado com as circunferências e aham, por que a biopedância tem que ser feita a cada consulta, e fala no ultrassom, né? Ele fala nas outras formas aham. de medidas, né? Tá, Sim, sim. beleza. Ultrassom, a gente tá assim, ó. Eu tenho até algumas questões para a gente avaliar, porque o ultrassom, ele usa as medidas, a espessura do tecido adiposo e coloca isso numa fórmula de pré-cutânea. Eu ainda estou para estudar se isso é o melhor, tá? A fazer. Mas o ultrassom, ele pode medir a espessura do tecido adiposo. Então, isso também é uma questão aí que a gente pode utilizar, tá? Mas essas medidas de distribuição de gordura corporal, quando você pega o seu material do AVA, a gente tem lá um capítulo chamado, um tópico, né? Chamado indicadores metabólicos. Então, todos esses indicadores, eles estão lá no material do AVA. Beleza. Beleza? Tá? Legal. Vocês podem usar. Até aí, tranquilo? Então, a gente vai usar aqui de medida antropométrica sempre uma medida que vai avaliar a composição corporal, e aqui indicamos a bioimpedância, tá? Podemos usar ultrassom para fazer espessura de tecido adiposo. Podemos mudar, utilizar medidas de distribuição de gordura corporal para que a gente avalie os riscos metabólicos que esse paciente vai apresentar. Então, circunferência da cintura é um, circunferência do pescoço é outro, índice de conicidade é outro. Posso usar qualquer um desses, tá? Relação cintura-quadril, então, a gente pode utilizar qualquer um desses. E a gente parte para a avaliação dietética. Então, na avaliação dietética, a gente vai perguntar: posso aplicar recordatório de 24 horas, que normalmente é o que a gente utiliza, ou registro alimentar de 3 dias, ou a gente pode avaliar também, fazer avaliação dietética pensando num recordatório habitual. E aí, nesse recordatório, o que a gente vai visualizar? Quando eu faço um recordatório dietético, lembram lá da avaliação nutricional? O que vocês querem fazer, ou o que vocês querem avaliar com esse método? Ou com essa avaliação? Você está perguntando a avaliação Recordatório? dietética? Isso. O que ela Obje- possibilita a gente fazer? Identificar as escolhas alimentares, os horários, a quantidade de vezes que ele se alimenta ao longo do dia, né? Possíveis mudanças. Várias informações aí, se são alimentos muito calóricos ou não, né? Acho que vários Uhum, fatores. uhum. A gente consegue, pensando aqui num registro habitual, a gente consegue avaliar os horários de refeição, se há um intervalo muito grande ou muito pequeno entre uma refeição e outra. Eu consigo ter uma ideia da rotina dele, quais são os horários que ele faz refeição. Eu consigo ter uma ideia do consumo alimentar dele, né? O que normalmente ele consome, também consigo. A gente consegue ter uma ideia de distribuição de macronutrientes, se está adequado ou não. A gente consegue ter uma ideia de micronutrientes, não estou falando de quantificar, mas pelo menos de qualidade, né? Se essa refeição tem lácteos, se não tem, ou se é em quantidade insuficiente, se tem fruta, legume e verdura, dá uma ideia para a gente ter adequação de fibra ou não, tá? O que mais? Se come muito ultraprocessado, tá? Então, isso aqui também a gente consegue
avaliar através da avaliação dietética. Se o consumo de gordura saturada é muito alto, de açúcar é muito alto ou não, é dentro da normalidade, certo? Então, são vários parâmetros que, quando a gente pega um recordatório, a gente vai conseguir avaliar. Beleza? Tá? Então, na avaliação dietética, eu quero, quando a gente fala de avaliação nutricional, lá no caso clínico que eu dei para vocês, vou dar um spoiler da aula de sábado. Eu não quero que vocês valorizem somente a avaliação antropométrica. Eu quero que vocês façam esses itens aqui que eu estou falando. A gente vai fazer a avaliação clínica, a gente vai fazer a avaliação antropométrica, vocês vão fazer a avaliação dietética. Então, olhem para aquele recordatório e coloquem o que vocês observam nesse recordatório. Tá? Beleza. Tranquilo? Avaliação de comportamento alimentar. Eu come rápido, come devagar, come na frente da televisão, come sozinho, prepara as refeições, não prepara, quem planeja, alguém tem ajuda, não tem ajuda, tá? Come por estímulos como ansiedade, às vezes tristeza. Então, quais são as questões que levam ao consumo de alimentos? Então, também é importantíssimo que a gente pergunte isso aí na obesidade, tá? Então, come na frente da televisão, você vai comer sem atenção e vai comer mais, certo? Tá? Então, isso é uma questão aí que a gente também vai avaliar. E como eu falei lá na nossa aula de sábado, sobre as alterações metabólicas que o tecido adiposo, ele, né, produz vários hormônios e que vão levar essas alterações metabólicas, pensando num paciente com obesidade, basicamente a gente precisa pedir exames que vão avaliar o quê? Então, eu preciso de exames que vão avaliar dislipidemia, porque a gente viu que o tecido adiposo vai produzir substâncias, ou diminuir a produção de algumas substâncias, que vão levar à dislipidemia, certo? Tá? Quais são esses exames? A gente vai pedir colesterol total, frações, triglicerídeos. Beleza? Colesterol total e frações a gente vai pedir lá, HDL, LDL, né? Ele vem descrito todas as frações de transportadores de colesterol. E a gente vai pedir triglicerídeos também. A partir disso, na aula de dislipidemia, a gente vai aprender a fazer o diagnóstico dos tipos de dislipidemia que a gente vai ter. Pensando que um paciente com obesidade, com circunferência cintura aumentada, ele tem uma tendência maior a diabetes tipo 2, a gente vai pedir exames que avaliam a glicemia. Então, eu vou pedir glicemia de jejum, hemoglobina glicada, insulina basal, porque às vezes a gente pode ter um paciente que tem glicemia dentro da normalidade ou uma pequena alteração de hemoglobina glicada, mas que a insulina basal está alta. Então, isso é um indicativo de resistência à insulina, tá? Então, aqui, ó, a gente avaliou dislipidemia e diabetes. Qual que é o outro risco que esse paciente tem? Qual que é o outro risco metabólico que pode trazer? Metabólico? A própria Esteatose síndrome metabólica, hepática? né? Então, a síndrome metabólica normalmente é isso, né? Dislipidemia, diabetes, a hipertensão, né? Mas a gente pode ter também esteatose hepática, que ela pode ser uma complicação da obesidade. E quando a gente tem um paciente com obesidade, principalmente com tecido adiposo visceral aumentado ou muito aumentado, a gente vai pedir exames como TGO, TGP e gama-GT, que são exames que avaliam a função hepática, igual a gente viu lá no semestre passado. Lembram deles? Lembro. Um paciente com hipertensão, a gente sempre vai monitorar a função renal. Então, também aqui, a gente vai pedir exames como ureia, creatinina, ou nitrogênio ureico, creatinina e calcular a taxa de filtração glomerular. Às vezes, o laboratório já vem com esse cálculo prontinho para a gente. É só a gente interpretar, tá? Exames genéticos, teste de microbioma, que foi o que eu mostrei para vocês lá na aula passada. Não mostrei o teste do microbioma? Microbioma, você está falando da microbiota intestinal. Isso, mostrei para vocês o teste? Acho que estou lembrado. Uhum. Né? Aquele aqui, ó. Cadê ele? Aqui, ó. Tá? Então, esse teste aqui, a gente só vai pedir
teste genético ou teste de microbioma, se você fez intervenção nutricional, se você consegue enxergar que ele está se esforçando e que você não vê resultado nenhum. Aí a gente começa a desconfiar de algumas alterações que podem ser maiores do que estilo de vida, tá? Senão, não há necessidade de solicitar. Normalmente, a gente nunca pede isso aqui na primeira consulta. Oi? Fernanda, quando você tem um quadro de obesidade e que você vem por anos se alimentando, tem uma forma de alimentação que está descrita lá no cardápio dele, você já não, como nutricionista, você já não deduz que você está com microbioma desregulado? Sim, mas eu não preciso pedir o teste para isso. Provavelmente ele vai estar. Não, né? Sim, não. Por quê? Quando você faz interferência na alimentação, tá? Quando você muda a alimentação dele, você também vai mudar a microbiota. Então, não necessariamente eu tenho que... eu preciso ver qual é a alteração. Não, você sabe que vai ter alteração, né? Mas aí, com a alimentação só, você não precisa submeter ele a um teste desse para isso, né? Que é um teste extremamente caro. Ô, Fernanda, você pode Oi? repetir, por gentileza, em qual situação que a gente vai pedir esse exame da microbiota intestinal? Porque você falou, só que o meu áudio que está baixo, não consegui ouvir direito. Tá. Quando a gente tem que você está acompanhando, que você vê que ele não tem resultado com as intervenções que você fez. E essa falta de sucesso da intervenção persiste sabendo que o paciente tem feito aquilo que você colocou. Tá? Quando num retorno a gente reaplica o recordatório de 24 horas ou faz o registro alimentar de 3 dias, você consegue perceber se ele está tendo dificuldade de seguir o seu plano alimentar ou não. Certo? Entendi. Então, é assim que a gente vai solicitar esses exames. Passado tudo isso, a gente fez, né, toda a avaliação nutricional, a gente vai concluir a nossa avaliação. Então, o exercício que eu quero que vocês façam também é que a gente conclua essa avaliação. Porque, olha só, aqui eu estou mostrando em etapas. Eu fiz avaliação clínica. Então, o que vocês acham que são pontos importantes na avaliação clínica que a gente consegue fazer intervenção dietética? Quais são as questões de medida antropométrica que precisam ser alteradas? Quais são os itens de avaliação dietética que precisam ser melhorados? Quais são as questões de comportamento alimentar que a gente vai estimular mudança? Tá? E quais são as questões de exames laboratoriais que a gente vai solicitar nesses casos? Certo? Beleza. Tá? Quando a gente conduz a consulta, normalmente eu gosto de utilizar, nesse caso, a entrevista motivacional. Acho que vocês tiveram com a Ana Maria o aconselhamento nutricional, que pode ser uma forma também que a gente pode de fazer de condução de consulta, tá? De condução da consulta. Tem a entrevista motivacional. Eu vou focar mais na entrevista motivacional, porque o aconselhamento, se não me engano, vocês já tiveram na parte de educação alimentar e nutricional. Estou errada? Ô, Fernanda, a Oi. entrevista motivacional, eu já ouvi falar dela, mas eu, pelo menos, em sala de aula, não me lembro dela ter sido explicada. Acho que não foi, não. Eu acho que o que foi explicado em sala de aula foi o aconselhamento nutricional. Com a Ana Maria? Não. Com o Marcelo. Com vocês é com o Marcelo, né? Marcelo. Na educação alimentar e nutricional. Olha, o termo não me é estranho, mas não estou lembrando muita coisa agora, não. Ele é muito semelhante à entrevista motivacional. Deixa eu falar aqui da entrevista motivacional, e aí depois, qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, a gente pode, em outra tutoria, aprofundar um pouco mais no aconselhamento, tá? A entrevista motivacional é uma forma que a gente vai ter de conduzir toda essa avaliação nutricional e o nosso planejamento dietoterápico, tá? Então, normalmente ela é feita em 4 etapas, que a gente chama, que é o engajar, o focar, evocar e planejar. Então, pensando no engajar,
é a forma que a gente tem ali no início de criar vínculo com esse paciente. Então, a gente usa perguntas abertas, bem abertas, escuta ativa, dá oportunidade dele falar e estejam atentos ao que ele está falando, né? Mostre curiosidade nas questões que ele está trazendo para você. Então, a gente vai, né, perguntar para ele o que trouxe ele até aqui, o que ele espera da consulta, por que ele procurou um nutricionista, né, qual que é o objetivo dele, e vocês vão escutar isso de forma bem atenta e fazer as anotações que vocês acham que são necessárias. Depois, criamos esse vínculo, né, conduzimos a consulta, fizemos avaliação antropométrica, fizemos avaliação dietética, fizemos avaliação clínica, a gente vai colocar para ele o que ele acha e quais são os pontos importantes de mudança que ele acha que deve ser feito. Então, a gente vai focar naquelas questões que estão relacionadas à alimentação. A gente nunca vai focar aqui em questões antropométricas, tá? Então, a gente vai focar nas mudanças alimentares que a gente acha, né, e que ele acha que ele deve fazer, e o que é mais fácil dele fazer, tá? Então, deixa ele te dizer. Você pode apresentar algumas ideias para ele, mas ele vai opinar. E você vai traçar os principais objetivos com ele. Então, você fala, ó, aqui no seu atendimento, eu observo isso, isso e isso, você me disse isso e isso, você fala que você tem essa e essa questão, é isso mesmo? Vai sempre fazendo uma revisão com ele. E disso tudo, o que você acha que é mais importante mudar? Ou por onde você quer começar a mudança? Ou quais as mudanças que você tem que fazer e por onde você quer começar essa mudança? Então, a gente está focando aqui, tá? No item 3, que é a parte do evocar, é a parte mais importante aqui da entrevista motivacional. Porque nessa parte a gente vai descobrir quais são as motivações intrínsecas dele. Então, como que seria a sua vida, você acha, se você fizesse essa mudança? Então, por exemplo, atividade física, né? Então, o que você acha que seria importante de fazer de mudança? O que você acha que é? Como que você acha que a atividade física melhoraria a sua vida? Ah, vai melhorar meu sono, vai melhorar isso, vai melhorar aquilo, né? Então, são coisas ali. Ou então, não, acho que não vai melhorar em nada. Então, você já entende que atividade física é uma coisa que ele não quer fazer, tá? Então, a gente vai trazer isso daqui. Quais são os prós e contras dessa mudança? Então, a cada uma dessas mudanças, o que ele acha que vai ser bom e quais são as dificuldades que ele vai apresentar, né, para realizar aquela mudança, tá? Então, comer mais fruta, legume e verdura. Ah, eu tenho muita dificuldade de fazer compra. Como que a gente pode enfrentar essa dificuldade? Compra online, ou às vezes, né, feira em casa, tem essas questões aí que a gente pode utilizar, tá? Então, estou dando exemplo só, mas na aula a gente vai ver outras questões que a gente pode colocar. E é muito importante que a gente faça ele fazer a reflexão, por que é importante ele mudar? Então, por que ele acha que é importante mudar, tá? E como que ele imagina a vida dele depois dessa mudança? O que ele acha que ele vai ganhar depois que ele fizer essas alterações, beleza? Depois a gente vem na parte do planejar. Então, a gente vai estabelecer metas com ele, sempre metas dietéticas, nunca metas antropométricas, tá? Você falar assim comigo, eu planejei para você, Fernanda, emagrecer 3 quilos em um mês. Eu emagreci 2, eu desisto desse tratamento. Ou eu acho que ele não funcionou. Porque cada um tem uma forma, né? Ou as fórmulas de gasto energético, elas são estimativas, elas não são, né? Vai ser assim para todo mundo, beleza? E pode ser que ao longo do caminho eu tenha encontrado dificuldades e barreiras que não me fizeram alcançar nesses exatos 3 quilos que você recomendou, que você planejou. Mas eu emagreci 2 e isso já está muito maravilhoso, tá? Então, quando a gente planeja aqui, a gente vai estabelecer metas junto com o paciente, a gente vai ajudar eles a explorar essas metas. Então, no dia que ele tiver dificuldade, tá, de realizar, o que ele vai fazer? Como que ele vai contornar essa dificuldade? Então, às vezes, quando ele fala assim para mim, eu vou caminhar,
eu vou caminhar 3 vezes por semana. Aí eu falo assim com ele, beleza, e naquele dia que estiver chovendo a semana inteira, como é que a gente vai fazer? Por quê? Porque ao longo do caminho é normal que ele encontre dificuldades e que pode acontecer sim, chuva, tá? Mas o que a gente vai fazer principalmente? A gente está fazendo ele pensar que quando ele tiver essa dificuldade, ele vai saber contornar. Ah, eu vou fazer um exercício em casa, ou então, nesse dia, se ele paga academia, ele vai para academia, ou então, eu vou fazer uma aula de localizada no YouTube, tá? Então, são coisas, ou então eu vou esperar 2 dias, se não passar, a gente faz isso. Então, são coisas aqui que ele vai pensar que dificuldades ele vai encontrar e que ele tem formas de contornar essa dificuldade. Por quê? Se a gente não faz ele pensar que dificuldades ele vai encontrar, ele desiste na primeira dificuldade que ele tiver, tá? Eu preciso aumentar o meu consumo de fruta, legume e verdura. Então, beleza, eu vou fazer um planejamento familiar, eu vou na feira todo sábado perto da minha casa, mas aconteceu que eu precisei trabalhar no sábado e não consegui ir na feira. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos ficar a semana inteira sem fruta, legume e verdura? Então, eu preciso encontrar formas de... Aí entra a compra online, né? Enfim, que facilita essas entregas, tá? Então, aqui eu dei 2 exemplos só para vocês verem da gente pensar junto com ele nas principais mudanças que ele vai fazer, tá? E quais são as dificuldades que ele vai encontrar e como que ele vai contornar para que ele alcance aquela meta. Pensando no paciente com obesidade, é interessante que a gente faça retornos mais frequentes. Então, um retorno, a gente fala, tem Nutris que trabalha com retornos semanais e eu acho que no máximo aqui quinzenal, pelo menos no início. À medida que ele for tendo autonomia nas escolhas alimentares dele, a gente vai espaçando mais essas consultas. Tranquilo? Fernanda, Oi? eu me lembro que no semestre anterior você comentou sobre a informação que você foi no Combran, no congresso do Combran, Aham. falou que o termo perda de peso não tem mais sido utilizado praticamente. É isso? Ou não? Thomas, eu não lembro de ter falado com vocês, mas a gente não tem usado mais isso mesmo, não. A gente usa mais essa alteração que a gente fala de melhorar a biodiversidade da alimentação, de Aham. melhorar a alimentação, e a perda de peso, ela é consequência. Entendi. No caso, as metas aí seriam de escolhas melhores, então, para a Isso, pessoa. sempre dietéticas, nunca antropométricas, Aham. tá? Entendi. Então, Entendi. sempre eu vou trabalhar isso aqui. No Entendi. final da consulta, a gente vai fazer um resumão para ele de tudo que vocês conversaram, tá? Então, olha só, na nossa consulta você me contou isso, isso e isso, na nossa avaliação dietética a gente observou isso, isso e isso, na avaliação antropométrica a gente viu isso, isso, isso e isso, e a gente estabeleceu como foco da gente essa mudança. Como que a gente vai trabalhar essa mudança dessa forma? E a gente planejou que vai ser assim, 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 assim. Se a gente encontrar essa dificuldade, como que a gente vai contornar ela? É dessa forma. Beleza? Acordado com ele, tá? De 0 a 10, qual que é a prontidão que você tem para essa mudança? Só para a gente avaliar o grau de engajamento dele com essa mudança, tá? E para encerrar aqui, estou falando bem rapidamente aqui, né? Para a gente encerrar, a gente coloca para ele o quanto a gente acredita que ele é capaz de realizar aquela mudança. Porque a gente está fazendo uma coisa que às vezes cabe dentro da rotina dele, às vezes não tem que ser sempre, né? A gente está fazendo uma coisa que cabe dentro da rotina dele. Ele se comprometeu a fazer, que ele acha que é fácil, a gente vai acordando assim, então a gente confia que ele vai fazer aquela alteração. E a cada retorno que você tem, você vai repassando essas metas com ele e estabelecendo novas metas, tá? Tranquilo, povo? Tudo certo? Sim, ficou mais claro. Tá? Na nossa aula de sábado, eu vou trabalhar o caso clínico pensando nessa avaliação nutricional que a gente viu hoje e pensando nessa forma de condução de consulta para que a gente possa estabelecer
as metas dele. A gente não vai estar com ele, né? O ideal era estar com esse paciente. Mas para a gente ir conversando isso com ele, tá bom? Então, pensem nas metas que vocês acham que são mais importantes mudar. Tá bom? E a gente vai elaborar o plano alimentar, que aí vocês vão fazer, né? Esse plano, podem levar o plano que vocês fizeram, tá bom? Esse sábado vai ser só para esse estudo de caso ou também vai ter aula teórica? Vai ser o estudo de caso. O estudo de caso que eu quero corrigir com vocês, mas eu vou trazendo sempre dentro do caso clínico os conceitos teóricos nossos. Tá bom. Beleza. Tá bom? Dúvidas, perguntas? Você consegue publicar hoje? Consigo. Eu só não sei se eu consigo agora, porque, Thomas, eu vou te falar, eu tenho um encontro com os calouros às 18 horas. Tá, Online, e eu vou para casa, porque eu tenho que pegar os meninos. Mas assim, se eu não fizer hoje, tá loucura aqui. Eu vou sair correndo daqui para ir para Vitória.